Marco Aurélio nos dá um choque de realidade ao refletir sobre a morte no livro 8 de Meditações. Ele fala que você não deve ficar surpreso se uma figueira der figos, assim como a morte também é algo natural na nossa vida. Só que o segredo não está em entender que a morte é algo natural. Isso todos nós sabemos. O segredo não é aceitar isso, e sim suportar a dor do luto ou do medo da morte. E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fala, estoicos! Antes de começarmos, já deixe o seu like estoico e se inscreva no canal. Ative também o sininho para não perder um vídeo sequer. Vamos levar a sabedoria estoica para ainda mais pessoas. A ideia estoica de que nós devemos aceitar o que nós não podemos controlar, incluindo as tragédias pessoais que passam na nossa vida, muitas vezes é retratada como uma espécie de distanciamento frio do mundo. Mas não precisa ser dessa maneira. Em vez disso, nós podemos enxergar como um tipo de treinamento para a tragédia inevitável. Nunca se sabe quando um pequeno acidente pode tornar-se fatal, não é? A gente está fazendo o nosso melhor para nos preparar para as circunstâncias infelizes da nossa vida. Marco Aurélio argumenta que não há nada de ruim na morte, porque a morte não pode ser ruim justamente por ser da natureza humana eventualmente morrer. É como uma bolha estourando, é inevitável. Muitos de nós achamos difícil aceitar essa conclusão. Em primeiro lugar, nós somos menos propensos a aceitar essa lógica de que algo é bom porque está na nossa natureza fazê-lo. Em segundo lugar, mesmo que a gente possa ver uma validade disso de um ponto de vista da metafísica estoica, ainda vamos lutar para aceitar essa conclusão. Eu não entendo. Para que os homens nascem neste mundo? Se é impossível desafiar algo tão completo e eterno como a morte. Acredite em mim, ano passado eu tive a primeira morte de alguém próximo depois de uma idade mais madura. Quando meu primeiro avô morreu, eu tinha lá para os 4, 5 anos. Eu não lembro como foi. Mas ano passado meu outro avô morreu. Não importa o quanto eu tenha me preparado, é muito difícil aceitar que ele tinha nos deixado. Só que aqui entra a parte mais importante, a parte de suportar. Nós não precisamos ter uma visão de simples aceitação. Em vez disso, a gente pode dizer o seguinte: a morte é inevitável. Mesmo que seja horrível, a morte de entes queridos é algo que eu terei que ser capaz de suportar. Gostariam que eu fosse capaz de continuar a viver uma vida boa e feliz depois que eles se forem. Embora seja natural, eu diria que é até bom passar pelo processo adequado do luto. Então, como você pode se preparar para essa coisa inevitável? Existem algumas respostas. Se treinar para aceitar as coisas como elas são é uma delas. Mas nesse cenário, você provavelmente vai querer pensar no que pode fazer naquele momento para ajudar os outros. Talvez eles não estejam tão preparados para o inevitável. Talvez eles precisem de uma mão amiga. Just let it all out. Ao se preparar, você se torna disponível para eles. E foi isso que eu fiz. Eu senti a perda do meu avô. Chorei, passei pelo luto, mas eu sabia que eu era a pessoa mais bem preparada ali. Então eu também dei suporte necessário para as pessoas que estavam por lá. Como a minha avó, que havia perdido seu marido após um casamento de quase 60 anos. Meu pai, que havia acabado de perder o seu pai. Minha irmã, que não soube lidar tão bem. E claro, quando eu precisei, eu busquei forças e não tive vergonha de pedir ajuda à minha esposa. Tenha em mente então que você tem duas saídas. A visão estoica antiga, na qual você pode entender a morte como algo natural, e uma visão mais moderna, onde o objetivo é você passar pela dor, mas sem que a sua vida se paralise. O enterro do meu avô aconteceu no domingo, e na segunda eu estava lá trabalhando, apesar dos pesares. Espero que você tenha gostado do vídeo, e se você está passando por um momento difícil, tenha forças e conte comigo. Se souber de alguém que esteja passando por essa dificuldade, encaminhe o vídeo para ela, e eu te vejo na próxima.